Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Atos. E esse livro maravilhoso que, apesar de ser um texto narrativo, né? Ou seja, nem tudo que você vai ler em Atos você vai ter que dizer que é mandamento para a igreja, mas ali tem princípios maravilhosos que tornam-se sim princípios universais para todas as igrejas, inclusive nós. E nós vamos dar continuidade dessa vez, continuando o capítulo 2, Atos 2, vou pedir ajuda aí da equipe de mídia, Atos capítulo 2, nós vamos ler, vamos pegar do 41, do 41 até o 47. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, ao Senhor da palavra. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem outro. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar. Pai Santo, nossa gratidão por esta manhã maravilhosa, manhã que o Senhor nos trouxe até este lugar, para que como corpo do Senhor, como igreja do Senhor, possamos adorá-lo, louvá-lo e aprender de Ti, aprender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nossa gratidão porque o mesmo Espírito que operou aí na igreja de Jerusalém, é o mesmo Espírito que habita em nós, é o mesmo Espírito que opera em nossa igreja. Por isso, nossa oração é para que o Teu Santo Espírito não apenas nos ensine, mas nos ajude a vivermos esses princípios maravilhosos que iremos aprender nesta manhã. Tudo para o louvor da Tua glória, em nome de Cristo que oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Meus queridos, o texto, o livro de Atos que Lucas escreveu, Lucas Atos, ele é um texto narrativo. Ele narra o início, de Lucas no Evangelho, o início do ministério de Cristo, e dá sequência em Atos, dando o início, falando do início da igreja, com ênfase a dois apóstolos, Pedro, depois Paulo. E o livro de Atos ele vai esclarecer para nós como que a igreja surgiu. Como nós vimos na semana passada, ou foi na anterior, imaginemos a vida da igreja sem o livro de Atos. Então a gente ia perceber que Cristo foi levado para os céus e depois iria abrir em Romanos. Mas como assim? O que surgiu entre a ascensão de Jesus e quem é esse Paulo? Que história é essa de apóstolo Paulo aos romanos? Quem é esse camarada? Como é que ele chegou aqui? Né? E como é que a igreja se desenvolveu? Como foram os primeiros dias, os primeiros meses, Alessandra, os primeiros anos dessa igreja nascente? Como que eles administraram as dificuldades, administraram os dons?
Como assim? Então, tudo isso, o livro de Atos, ele vai trazer para nós essas informações riquíssimas. A gente sabe como que as igrejas foram formadas. A gente tem sobre a conversão do apóstolo Paulo, acerca das suas viagens missionárias. Tudo isso, meus irmãos, é muito importante para nós. E em toda essa narração dessa história, nós vamos perceber princípios extremamente valiosos para a vida da igreja. E nós vimos aqui que no final, depois de Pedro e os demais apóstolos tendo sido cheios do Espírito Santo, eles então vão falar de uma maneira muito enfática, para que aqueles ouvintes pudessem mudar de vida. Olha só o verso 40, nós lemos a partir do verso 41, mas olha o verso 40. Pedro vai dizer, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Então percebamos que o sermão de Pedro, que está em Atos 2, não é um sermão completo. Como eu falei, a gente quando escreve um sermão fica pequenininho, mas quando a gente fala, o sermão fica elástico. Então Pedro ali, ele falou muito mais coisas. E aí, dentre outras coisas, o que é que Pedro dizia? Pedro os advertia e insistia, salvem-se desta geração perversa. E a geração perversa de que ele estava falando era dos próprios judeus, povo de Deus, mas que tinha se afastado de Deus. E essa geração perversa continua, geração após geração, até chegar até nós. Nós vivemos também no meio de uma geração perversa. E a gente não precisa abrir, nem assistir esses telejornais sensacionalistas, né, que uma pessoa matou outra, arrancou o fígado. Não precisa ver essas coisas não. É só a gente andar e viver no mundo como nós vivemos. É só você não fazer nada, que você vai perceber que você também é dessa geração perversa, a não ser que Cristo o tire desta condição e transporte você para o seu reino. Então aquela geração, ouvindo esta mensagem, no verso 41 vai dizer, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Coloca o verso 41. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E aí vem a pergunta, houve um acréscimo onde? Ao número de seguidores. Houve um acréscimo onde? Na igreja. E aqui, queridos, nós vamos aprender uma coisa maravilhosa. Qual é a igreja que nós podemos olhar para ver nela marcas de uma igreja cheia do Espírito? Temos que olhar a igreja que foi a primeira igreja cristã da história da humanidade, que foi a igreja que recebeu o Espírito Santo. A primeira igreja a receber o Espírito Santo foi a igreja de Jerusalém. Foi lá que o Espírito Santo desceu de uma vez por todas. Foi lá que o Espírito capacitou a igreja de uma vez por todas. Foi lá que houve sinais e maravilhas autenticando essa igreja. Então precisamos agora, meus irmãos, ir para um túnel do tempo, olhar, voltar e olhar para a igreja, primeira igreja cristã do mundo. Se pudéssemos colocar uma placa, Marcel, seria assim, né? Lá no cenáculo, lá na casa, na laje, né? Esse cenáculo é uma laje que ficava em cima da casa. Seria como a laje do pequeno grupo da irmã Isabel. Ali também é um cenáculo, irmã Isabel. Cadê a irmã Isabel? Então, era nesse cenáculo. Então, se fosse colocar uma placa, seria primeira igreja cristã do mundo. Seria essa placa, né? Não é a primeira igreja batista, porque a igreja batista vai existir, né, 1.600 anos depois desses episódios. Mas seria a primeira igreja cristã do mundo. Então temos que olhar para a primeira igreja cristã do mundo e perguntar: ei, vocês estavam cheios do Espírito Santo, né? Sim. Que bênção! E o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Quais são as características? O que vocês fazem? Tipo aquela chamada do Globo Repórter, né? Quem são? Como vivem? Qual o cotidiano? Quais as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Sexta-feira. Seria mais ou menos assim. Então, vamos nos transportar. E aí, queridos, nós vamos perceber claramente
que essas marcas da igreja de Jerusalém, da igreja cheia do Espírito Santo, também devem ser as marcas da nossa igreja. E a primeira marca, queridos, é o ensino apostólico. Olha o verso 42. Só a primeira parte. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. É interessante que esse texto, eu acho que eu já preguei aqui umas 3 vezes. Nós estamos aqui há 7 anos. Passa rápido, Rui. 7 anos, estamos aqui na PIBAF. E eu acho que eu já preguei umas 3 vezes. Mas toda vez que eu revisito esse texto, eu vejo como ele é importante para a igreja contemporânea. Meus irmãos, o texto é claro. Não diz que eles faziam estudos. Diz que eles se dedicavam. Meus irmãos, estudar não é fácil para ninguém. A gente sabe disso. A gente sabe que ninguém... Olha, eu vou confessar aqui para os irmãos uma coisa. Que é uma... abrindo o coração. Eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar. Não estou falando que eu não gosto de ler a Bíblia. Uma coisa é você ler a Bíblia, está ali na rede, ô Senhor, fala comigo. Aí você passa a ler. Você não tem a obrigação de fazer um estudo. Quando eu vou fazer um sermão, por exemplo, não é ler na rede, né, Mateus? É pegar, é ler o texto, é pegar, é aprofundar, é pastor Zilton. É um comentário ali, é outro acolá, e vem, vai. E não pode ficar só viajando, né, no tempo. Não, você tem que estudar. Eu não gosto de estudar nem economia, que é também a minha área profissional. Não gosto, meus irmãos. Eu vou ser sincero a vocês. Mas eu entendi que eu precisava me dedicar. Eu precisava superar a natureza humana que é contra essas coisas. Eu entendia e entendo que se eu não me dedicar aos estudos, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista bíblico, eu não vou aproveitar o que Deus tem para mim. Compreende? Mas eu não gosto, meus irmãos, não é fácil fazer um TCC. Quem já fez TCC em curso superior sabe que o negócio não é fácil. E eu já fiz, Esté também já fez aí, ele fez vários TCCs. Eu acho que eu já fiz uns 5 TCCs, porque eu tenho 2 especializações, além do mestrado e doutorado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ainda tem de graduação. Um TCC, hoje o TCC ele já flui mais, né? Eu posso fazer um TCC rapidinho. E agora com o ChatGPT, TCC está mais fácil ainda, com a inteligência artificial. Mas não é fácil. A gente olha assim uma pessoa, olha, fulano concluiu o curso superior, ama estudar, não ama não, ele teve que estudar, ele teve que se colocar em uma situação em que ele teve que abdicar, muitas vezes de passeios, de horas de lazer, ele teve que abdicar de maratonar Netflix, por um propósito. Compreende, queridos? Assim também deve ser em relação à nossa vida espiritual. A gente precisa compreender que nossa natureza é contra esse versículo 42. A nossa natureza humana, ela é contra a gente se dedicar ao ensino. A gente quer tudo rápido. E por isso que o movimento profético, carismático, sobretudo a década de 60 e 70, ele cresceu muito, porque as pessoas não queriam mais estudar a Bíblia para saber a palavra de Deus, a vontade de Deus. Era melhor procurar um profeta e perguntar: profeta, qual a vontade do Senhor para mim? Aí o profeta dizia: eis que eu te digo que vem de mim mesmo. E aí acabou. Então a gente precisa compreender, meus irmãos, o verso 42 ele é enfático. Não é qualquer ensino, mas eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ao ensino dos apóstolos. Meus irmãos, isso mostra que a igreja, ela não era uma igreja voltada simplesmente para as questões emocionais, para as questões dos sinais. Porque a gente olha para Jerusalém, para a igreja, e acha que os irmãos ficavam tudo viajando, tudo fazendo milagre. Não era assim.
Eles eram, meus irmãos, uma igreja da palavra. Eles buscavam na palavra a fonte da sua vida. E por isso que esse ensino, ele vai deixar claro que não era um ensino de qualquer irmão, era um ensino dos apóstolos. Por que o ensino dos apóstolos? Porque coube aos apóstolos, meus irmãos, servir de coluna doutrinária para a igreja. Não existe, meus irmãos, essa questão de que apóstolos possam existir mais hoje. Porque se eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e se há um apóstolo vivo hoje, então nós temos que se dedicar ao ensino também desses apóstolos. Ah, pastor, mas eu conheço um apóstolo Faustino, é um homem de Deus. Eu sei, é um homem de Deus, não estou julgando ele não, mas eu estou querendo dizer que o irmão se inflou um pouco no seu ego, achou que ser chamado de pastor era pouco, ser bispo era pouco, aí criou o negócio de apóstolo. É um escorreguinho, mas o irmão não deixa de ser crente não. Mas é um ego, sabe? Foi um ego. Não, o negócio apóstolo é mais bonito. Então, apóstolo Newton, olha como ficaria bonito. Não é verdade? Aí, pastor seria Mateus daqui a pouco, né? Mas isso é mais ego, meus irmãos. Apóstolo bom, como já diz aí, é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto, porque já morreu há 2000 anos atrás. E aí, olha o verso 43, pule para o 43, gentileza. Eles estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pela igreja, correto? Não. Muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Se você fosse crente lá da primeira igreja cristã do mundo, você dizia, epa, é agora, eu vou lá no hospital, vou levantar uns 10. Não é assim que funcionava não. Eram os apóstolos sobre quem foi dada a autoridade de doutrinar a igreja, e por conta dessa responsabilidade, Deus deu a eles esta possibilidade, este dom especial de fazer sinais e maravilhas. Não existe, por exemplo, um registro de um milagre de Maria. Mostre um na Bíblia, um milagre de Maria. Não existe um registro. Ela não era apóstola. Não existe um milagre de José, pai de Jesus. Não existe um milagre concedido pelos discípulos ali no dia a dia. Em uma situação ou outra, o mesmo Espírito que capacitou os apóstolos, capacitava um ou outro irmão esporadicamente, como Filipe, que era diácono. E aí o que é que Filipe fez? Filipe evangelizou, não chegou a curar Filipe, mas o abençoado desapareceu. Então isso é uma coisa também extraordinária. Ele estava lá pregando na carruagem, de repente, sumiu e apareceu em outro lugar. Então foi um negócio extraordinário também, mas não houve cura. Ele não chegou lá e disse, eunuco, o que é que você tem aí? Bico de papagaio, hernia de disco, eu vou curar agora. Não teve nada disso, ele pregou o evangelho. Então os sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos, e havia temor. Volta o 42 aí, 43. Havia temor na igreja. Meus irmãos, esse temor nos leva a querermos compreender mais quem era esse Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que teme a Deus, é uma igreja que fica se perguntando, o culto que eu estou fazendo agrada a Deus? A maneira como eu estou vivendo agrada a Deus? Como é que eu vou saber se o culto que eu estou prestando, se a vida que eu estou vivendo agrada a Deus? Por meio da palavra. Por isso que eles se dedicavam ao ensino, para compreender qual era a vontade de Deus para a vida deles, para que eles não viessem a viver e a fazer coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque eles tinham temor. E olha que nem chegou no caso de Ananias e Safira. Quando vai chegar o caso de Ananias e Safira, aí que o temor vai aumentar ainda mais. Mas o temor do Senhor, meus irmãos, é aquele sentimento
É aquela expressão e entendimento de que você sabe que Deus é grande, que Deus é santo. Nas igrejas batistas, a gente, vez por outra, fala de temor como sendo reverência. Isso é um esvaziamento grandiosíssimo do termo. Você transformar temor do Senhor em reverência é você esvaziar o texto, a palavra, de uma maneira muito profunda. Meus irmãos, temor é também reverência, mas temor é você saber que há um Deus sobre todas as coisas, um Deus que é santo, 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 e você é pecador, e que os seus atos trazem consequências, e que você precisa então andar, buscar viver uma vida de acordo com a vontade desse Senhor, que é santo, santo, santo. Então, por ter temor, a igreja buscava aprender. Então, queridos, precisamos aprender. Por isso que lá em Romanos, abra em Romanos 15, verso 4. Romanos 15, verso 4. Tudo que foi escrito no passado, o que é que Paulo vai nos dizer? Tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar. Agora, meus irmãos, prestem bem atenção, olha. De forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, ou seja, queridos, tudo que está escrito na Bíblia tem qual propósito, Marcelo? Tem o propósito de nos ensinar. Mas como ensinar não é fácil, a gente tem que perseverar. A gente tem que perseverar nesse ensino. Meus irmãos, não é fácil a gente ensinar na igreja. Primeiro, professor de escola dominical é tentado a fazer um estudo meia boca. Vamos falar da vida real? Quantas vezes o professor de escola dominical, ele se prepara no café da manhã de domingo? Tentação acontece, meus irmãos. Segundo, os próprios alunos nem estudaram a revista durante a semana. Chega lá e diz, qual é a lição mesmo? É vida real, meus irmãos, não tem que esconder não. Qual é a lição mesmo hoje? Ah, eita, eu achei que era a sexta. Não, meu irmão, é a 11ª. Ah, desculpe. É assim, meus irmãos, é necessário uma perseverança, um encorajamento contínuo. Igreja, estude a palavra de Deus. Igreja, dedique-se na palavra de Deus. Porque o ensino, meus irmãos, não é fácil. Estudar não é fácil em todos os aspectos. E na Bíblia também. Eu mostrei aqui um dado, eu acabei esquecendo de trazer, que mostra que o brasileiro, ele lê, fugiu agora quanto foi, mas era algo em torno de 5 páginas por ano. 5 páginas por ano, os adolescentes, foi de adolescentes. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aí quando chega na Bíblia, a gente leva isso também. Então, tudo que foi escrito no passado para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do encorajamento, mantenhamos a nossa esperança, estejamos firmes na palavra, firmes na fé, porque toda a Escritura, meus irmãos, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o que isso significa em termos práticos? Eu preciso estudar a Bíblia sozinho. 2, eu preciso aprender a Bíblia na igreja, com os mestres, uma vez que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Não temos mais apóstolos, mas a sucessão da liderança se dá por meio de pastores e mestres. Então, precisamos entender que o ensino na igreja, ele é central para o crescimento do povo de Deus. Além do meu ensino em casa, do meu estudo em casa, eu preciso também me dedicar ao ensino na igreja. Queridos, a gente vê quantas vezes se trata na escola dominical de um tema que era para você e você não estava. O tema
daquele sermão edificaria a sua vida, mas você não estava. O culto de quinta-feira, culto de estudo bíblico da palavra de Deus, seria um tema muito importante para o seu momento de vida, mas você não estava. Porque muitas pessoas acham que não precisam do ensino na igreja, porque elas estão se jactanciando em si mesmas, ou seja, estão se orgulhando em si mesmas. Elas acham que não precisam de mestres. Ela não precisa do ensino na igreja, porque ela já sabe, ela já tem conhecimento, e o que ela precisa, ela pode ir na internet. O ensino na internet ele é bem-vindo, desde que você pegue pessoas que sejam condizentes com a palavra de Deus, mas é o ensino na igreja, na palavra, no povo de Deus, que vai também estar junto com você, lhe ajudando a construir uma vida de perseverança na esperança. Então, um indicador de que nós estamos ruins é quando nós começamos a relativizar a importância do ensino na igreja e em casa. Você, meu irmão, minha irmã, está lendo a Bíblia regularmente? Você consegue ler a Bíblia todos os dias? Se dedicava ao ensino. Não é fácil, pastor. Não é, meu irmão, é contra a maré. Lembra que eu falei já aqui? Se você já é cristão há mais de 5 anos e não leu a Bíblia toda ainda, é preciso mudar de postura. Mas pastor, às vezes estão cansadas, bota em áudio lá, e aí você vai ouvindo a palavra de Deus. Hoje nós temos muitos mecanismos que nos ajudam, mas você precisa ler a Bíblia toda. Não apenas uma vez na vida, mas quantas vezes você puder conseguir fazer isso. Se não leu nenhuma vez, também está ruim. Qual livro cristão você está lendo no momento? Porque, meus irmãos, dedicar-se ao ensino dos apóstolos, no momento de hoje, é dedicar-se também ao ensino daqueles pastores e mestres que o Senhor dá à sua igreja. E, meus irmãos, nesses 2000 anos, como o Senhor tem sido gracioso. Ele tem nos dado muitos mestres, que têm escrito livros e livros e livros, que têm sido pérolas para o crescimento da igreja. Mas nós negligenciamos essas coisas. A igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, não é uma igreja que flutua, não é uma igreja que anda nas nuvens, não é uma igreja que fica rodeando no culto. É uma igreja que estuda a palavra de Deus. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que não fica, meus irmãos, acomodada com poucas coisas. Ela quer ir mais, ela quer conhecer mais. Primeira marca. Segunda marca é a comunhão. Volta ao verso 42. Dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eita, meus irmãos, essa aqui é boa, viu? Olha o verso 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Meus irmãos, a comunhão é uma marca essencial na vida da igreja. Essencial. E o diabo sabe tanto disso, que ele investe fervorosamente nesta área. Meus irmãos, a comunhão é mais do que estar junto, é ter a vida, os interesses em comum, é viver a vida comum. Veja, hoje a gente aprende, e não é errado não, é certo, que é Deus, família, igreja. Mas vá dizer para Jerusalém, para os irmãos de Jerusalém, que os próprios inimigos eram os da família, como Cristo vai nos alertar. Vá dizer para os irmãos que são perseguidos no mundo islâmico, os cristãos perseguidos, que primeiro é Deus, depois a família de sangue dele,
se é a família sangue dele que quer entregá-lo às autoridades. Quando a própria família de sangue, a família ali nuclear, quando ela torna-se instrumento de Satanás para a perseguição, é a igreja, é a família que torna-se de fato a igreja, onde tudo vai acontecer, onde tudo vai fluir. Não é que é errado Deus, igreja e família, não. Deus, família e igreja, não. Mas é porque em boa parte do cristianismo, era Deus e igreja que era a família. Porque a própria família de sangue era quem perseguia, como Cristo nos alertou. O inimigo será os da sua própria família. Perceba que o cristianismo, meus irmãos, ainda hoje, o cristianismo é, sem dúvida alguma, mas de longe, a religião mais perseguida do mundo. De longe, mas de longe mesmo. Sempre fomos perseguidos. Sempre. O Brasil não tem essa perseguição, glória a Deus, mas em outros lugares tem. E é a igreja que serve como esse suporte. Meus queridos, em muitos lugares, logo depois da morte de Estevão, vai começar em Atos 7 em diante, vai ser uma grande perseguição. Depois, com o Império Romano, com a destruição do templo, e depois no ano 120 em diante, com a aniquilação total do que restou do judaísmo, quando surgiu um falso messias chamado Bar-Coba. Meus irmãos, a igreja precisou se unir de uma maneira tão intensa. Para muitos cristãos, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significava perder seu emprego. E agora, quem vai me dar emprego? Ou melhor ainda, quem vai me dar comida? A igreja. Era a igreja que acolhia, a igreja dizia: olha, meu querido, você quer aceitar a Cristo? Ou você quer receber Cristo como Senhor e Salvador? Olha, eu quero, mas o que será da minha vida? Não pense nisso. Decida-se por Jesus Cristo, que nós estamos com você, para ajudar você a viver a sua vida com o Senhor Jesus. Por isso que a comunhão, meus irmãos, ela é algo essencial na vida da igreja. Sem comunhão a gente perde uma marca essencial. Comunhão da igreja significa que a nossa vida em união, a nossa vida em comunhão vale mais do que as nossas diferenças particulares. Devemos deixar, meus irmãos, nossas diferenças particulares em casa, em outros lugares, mas enquanto igreja precisamos estar unidos. Isso, meus irmãos, tem que haver uma intencionalidade de promover esta comunhão. Essa intencionalidade de promover a comunhão vai envolver, por exemplo, o acolhimento aos visitantes. Chegando aqui um visitante, como vamos acolher essa pessoa? Significa, meus irmãos, a gente está disposto a fazer visitação, porque a comunhão é estar junto com as pessoas em suas dificuldades. Alguns irmãos estão passando por alguma dificuldade, então eu preciso me colocar à disposição para ser bênção também desse irmão. A comunhão também, meus irmãos, significa eu ter disposição para permitir que eu faça parte dessa comunhão, porque tem irmão que é uma bênção, tem irmão que ele vem para esse momento do culto, mas depois ele some. É igual a Felipe. Ele vem para a igreja, como Felipe foi lá para conversar com o Felipe Eunuco, de repente o irmão, cadê o irmão Felipe? Ele desapareceu. Meu Pai do céu, ninguém vê irmão Felipe. Você precisa se permitir fazer parte das vidas das pessoas, da sua comunidade local, aqui da igreja. Porque essa comunhão, meus irmãos, ela será boa para você. Queridos, a marca da comunhão é tão interessante, para os irmãos terem uma ideia, que na adolescência, e isso de fora a gente vê muito isso, né? Quem não foi criado na igreja evangélica desde criancinha, mas chegou em algum momento, na adolescência, juventude, percebe que há uma imagem de crente, como é chamada, hoje perdeu mais, né? Mas antigamente assim, o povo de Deus passava uma imagem de povo que está junto.
de povo que é junto. O próprio Cristo vai dizer na sua oração sacerdotal, em João 16, que, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então eu lembro na adolescência, eu vi ali Rose, na Nova Jerusalém, aquele povo ali unido, aquela coisa. Aí quando eu comecei a me aproximar, eu lembro que teve um passeio para o Parque da Sementeira. Nunca me esqueço. Aí eu disse, gente, esse povo é tão junto, tão unido, que eu não vou nem levar almoço. Porque eu sei que a união é grande, e onde tiver almoço eu vou almoçar também. Minha primeira lição na vida. Eu descobri que nem sempre é como deveria ser. Primeiro que, olha a minha intenção egoísta. Por que eu não levei lanche a mais para compartilhar com quem estivesse lá que não levou? Eu já fui sem nada, querendo me aproveitar da comunhão da igreja. Chegando lá, eu fui duramente, disciplinado, mas não fiquei sem comida não. Mas levei um chacote, dizia, como é que você vem para o passeio e não traz uma comida? Eu disse, não, eu sabia que os irmãos iam ter, não, assim não, blá, blá. Eu disse, eu aprendi. Mas, na minha ingenuidade, eu projetei aquilo. Veja, na minha ingenuidade e até egoísmo, eu projetei na igreja uma imagem de aquele povo tem coisas em comum. Dito isso, queridos, nós precisamos compreender que as nossas questões particulares jamais podem destruir a comunhão da igreja. Ultimamente nós temos visto questões ligadas, antigamente era futebol, flamenguista, vascaíno, existia uma briga tal. Hoje em dia são questões políticas. Meus irmãos, quando um irmão briga com outro irmão por uma questão política e a comunhão é quebrada, o Espírito Santo se entristece, e as hostes malignas batem palmas, porque essa estrutura humana que nós conhecemos, toda ela não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Inclusive as estruturas humanas, todas elas serão derrubadas. Mas você, meu irmão, como igreja do Senhor, estará em comunhão com seu irmão para todo sempre. Eu já expliquei aqui, meus irmãos, outras vezes, mas não posso perder a oportunidade. O irmão pode votar em quem irmão quiser. O irmão pode votar em Tutankhamon. Lembra que Tutankhamon que eu falei uma vez? Eu sou de Tutankhamon. Tutankhamon Ok, meu irmão, vote Tutankhamon, mas fique com Tutankhamon na sua casa, na sua vida privada. Não traga para a igreja Tutankhamon e não brigue com o irmão que é a favor do faraó Ramsés. Um é Ramsés, outro é Tutankhamon. Meu irmão, fique com cada um que você quiser, mas aqui na igreja nós somos de Jesus Cristo. Essa divisão, meus irmãos, ela é horrível. Já vamos ter eleição municipal. E essa polarização tenderá a retornar. Então nós precisamos, como igreja, entender que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que não se deixa corromper pelas questões político-ideológicas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cujo membro respeita a opinião do outro, respeita a posição ideológica do outro, e não quer fazer um convencimento um do outro, porque sabe que isso, meus irmãos, não funciona. O mundo está percebendo isso. Sabe o que o mundo está falando? Olha, cada um tem a sua religião e ninguém deve convencer um do outro. É isso que o mundo fala. Para a gente evangelizar, daqui a alguns dias, teremos algumas implicações, porque a ideia é que a religião, como eles chamam, é de fórum íntimo, e você não deve querer persuadir ninguém com a sua religião. O mundo está dizendo isso. A gente pega então a lógica do mundo e traz para cá invertida. Aí cada um agora fica querendo convencer o outro da sua posição política. Meus irmãos, não, isso quebra qualquer comunhão, porque as questões políticas, elas estão imbricadas.
Uma pessoa não vai deixar de votar em quem acha que vota. E você vê, se você perguntar, fulano, elenque as suas características porque você vota nesse candidato. Meus irmãos, tem até extraterrestre envolvido. É teorias conspiratórias das esquisitas. Então, a gente não está com juízo bom. Coletivamente, não estamos com juízo em dia. Então, meu irmão, não vai adiantar conversar essas questões aqui na igreja. O irmão não vai mudar de opinião. Você não vai convencer o outro, mas vai quebrar a comunhão. Aí isso sim é pecado. Não é pecado você escolher, a não ser que você deliberadamente escolha alguém, né, por motivações outras, mas cada um pode escolher quem você quiser votar. Os irmãos sabem aqui que nossa posição tem sido essa neutra. Igreja não pode estar, meus irmãos, levantando bandeira de nenhum político. Isso é uma falência e deveria ser denunciado ao TRE, Jurene. Um pastor que chega no púlpito e pede para votar em candidato A ou candidato B. Isso chama-se... Esqueci. Alguma coisa religiosa. Não, como é, Jurene? A pessoa se usa da posição de liderança... Abuso de poder religioso. Abuso de poder religioso. Tem a começar da liderança, que não deve usar da sua liderança para conduzir os irmãos a votarem em candidato A ou B. Percebe? E os irmãos também a mesma coisa, porque a comunhão, meus irmãos, ela é essencial. A nossa comunhão foi conseguida mediante o corpo de Cristo, mediante a crucificação do Senhor Jesus. Então, como nós não estamos de juízo bem, eu volto a dizer, não conversemos sobre essas questões na igreja. Não conversemos, meus irmãos, na escola dominical, não vamos entrar nesses assuntos. Nós não estamos bem, nós não temos maturidade para discutir essas questões. Ninguém tem maturidade aqui para discutir essas questões, porque vai se esquentar no seu coração quando alguém falar de um jeito que você não gosta, porque o seu candidato é bonito, é lindo, é maravilhoso, e o seu é melhor que o outro, e a igreja... que sim, é linda e maravilhosa, apesar das suas dificuldades, é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, é ela que ele vai levar quando voltar, vai ficar prejudicada, e a gente aqui se debatendo, se degladiando, porque candidato um ou outro, e nenhum candidato nem sabe que você existe, nem sabe que você existe, e você está aí, essa turma aí, queridos, eu não vou falar muito disso não, mas essa turma aí, vamos fazer a manifestação, eles vêm, chegam por último na manifestação, num carro bonitão com ar-condicionado, enquanto a turma está aí, ó, e sai cedo de casa, pega metrô, trem, calor, escambau, caminha quilômetros, um calor, coisando bandeira, aí o candidato chega por último, chega por detrás, sobe lá no trio elétrico, dá um tchauzinho, fala as 4 besteirinhas, fulano, desse que estou com uma sede retada, um calor desse povo aí, e aí ele desce e vai para o hotel dele, vai para o apartamento dele, e o povo lá, e o crente lá, ai meu pai do céu, para voltar para casa agora, com esse povo todo aqui agora. Percebe, queridos? No culto da igreja, às vezes não tem tempo, não tem dificuldade. Então, meus irmãos, a comunhão, ela é algo importantíssimo na vida da igreja. Não quebremos nada disso. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que reconhece a diversidade, que reconhece o pensamento diferente, mas que foca naquilo que é essencial. Terceira marca, meus irmãos, é no finalzinho do verso 42. Coloca aí, por gentileza. Parte do pão e as orações. Meus irmãos, uma igreja que é dedicada ao ensino dos apóstolos, ao ensino da palavra de Deus. Uma igreja que é naturalmente ou espiritualmente, ela é uma igreja que adora.
que adora. E como eles faziam isso? A expressão partir do pão e as orações, nós vamos ver lá na frente, que eles faziam parte do pão e faziam as refeições. Então, parte do pão aqui sugere um momento de celebração da ceia do Senhor. E nós vamos ver que no verso 46, coloca aí 46, todos os dias ele continuava a reunir-se no pátio do templo. Meus irmãos, olha só, eles estavam tão cheios do Espírito, que eles queriam louvar a Deus, eles queriam cultuar a Deus. Para onde eles iam? Eles iam para o pátio, mesmo sendo judeus homens, como tinha mulheres que não podiam entrar na ala dos homens, eles preferiam ficar no pátio do templo, Mateus, para ser uma coisa mais comunitária, e eles iam para o pátio, enquanto podiam, porque logo depois não vão poder estar no templo. Aí eles iam para o templo, e eles também iam para as casas, partiam pão em casa, Ravi, e depois das refeições com alegria e sinceridade de coração. Entendeu? Então a adoração funcionava onde? No templo e nas casas. Graças a Deus nós começamos sexta-feira agora os nossos pequenos grupos, nossos PGMs, foram 6, foi uma bênção. Quem participou viu como é bom você participar de um pequeno grupo. Você está próximo das pessoas, você vai até a casa das pessoas, você consegue conversar com as pessoas, ouvi-las de perto. Meus irmãos, culto nas casas, participar de pequenos grupos, ele é um princípio maravilhoso para a vida da igreja. Isso acontecia na época da igreja de Jerusalém, isso vai acontecer depois com a perseguição, porque eles não conseguiam se reunir em lugares públicos, mas historicamente e recentemente, as igrejas, inclusive batistas, têm, meus irmãos, se despertado e vivenciado um tempo de muitas bonanças, porque estão participando de pequenos grupos multiplicadores. Nós estamos hoje com 6 PGMs, um de adolescentes, que foi na casa de quem foi? Foi na casa de Aninha, que tivemos 2 de jovens, um lá no cenáculo de Vini, na casa de Vini, uma maravilha, ampla aquela casa, hein, Vini? A gente viu pela foto, né? O outro foi lá na casa de Isaac, também, né? Então, lugares até diferentes. Enquanto o Vini mora aqui em frente ao mercado, Isaac mora já lá, próximo da igreja dos Mormons. Tivemos 2 outros pequenos grupos, um na casa da irmã Nide, outro na casa da irmã Isabel, e outro na casa da irmã Eunice, né? A mãe de Ana Luzia. Teve mais algum? Não, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Foi isso mesmo. E é só o começo. Nós queremos ampliar os pequenos grupos. O nosso ideal, meus irmãos, é que cada irmão pertença a um pequeno grupo e tenha um privilégio, porque cada pequeno grupo vai ter um secretário que vai colocar o nome Ravi, vai colocar o seu aniversário, vai saber quando o Ravi completa ano, e aí vai poder celebrar lá na hora. Isso, meus irmãos, aproxima mais as pessoas, irmão Eduardo. A gente vai estar ali junto, inclusive eu como pastor e a liderança vai ter como estar mais próximo do pastoreio, porque a igreja vai estar em núcleos. E aí, no momento de oração, a gente orou, compartilhou em cada um. Então, isso foi maravilhoso. Então, foi tudo muito bom. Então, participe, meus irmãos, dos pequenos grupos da igreja. Nós queremos montar mais. Isso foi só o início. Nós estamos implementando isso aqui na Nova Jerusalém, e no Rubalo. Então, tudo com muita calma, né? Tudo com tranquilidade, com paciência, mas por que estamos com esse foco? Porque entendemos que isso é bom. É bom, meus irmãos, estarmos em comunhão. É bom participarmos das atividades da igreja. É bom estarmos nas casas das pessoas. Percebe? E aí, meus irmãos, essa adoração da igreja, como era a adoração
como era a adoração de uma igreja cheia do Espírito Santo? É só observar como eles faziam no início, que havia, meus irmãos, na igreja cristã, uma continuidade do culto como era feito nas sinagogas. Imagina uma igreja cheia do Espírito. Eita, vamos louvar, vamos. Aí lia a Bíblia, orava, tinha louvores no salmo, depois tinha exposição da palavra. Cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é que saia a fumaça da igreja, não. Mas o povo estava unido, vivendo, compartilhando. A igreja, meus irmãos, de Jerusalém e as demais igrejas do primeiro século descobriram isso, e nós precisamos também nos descobrir. E em quarto e último lugar, a quarta marca é a evangelização. Olha o verso 47, Atos 1, 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uma igreja que ensina, uma igreja que está em comunhão, que cuida uns dos outros, uma igreja que adora o Senhor no templo e de casa em casa, é uma igreja missionária. Isso está posto em Atos. Lucas, meus irmãos, é interessante que de início Lucas ele vai ficar, digamos assim, preocupado em colocar números para autenticar o início da igreja, mas depois ele abre mão. Ele já fala, por exemplo, olha, em Atos 1,15 ele fala de 120 membros, depois em Atos 2,41, 3 mil membros, em Atos 4,4 ele fala de 5 mil membros, depois em Atos 5,14 ele diz, quer saber de uma coisa, vou contar mais não. Ele fala, uma multidão foi agregada à igreja. Ele diz, não dá mais não para contar mais não. Não tem calculadora, contar na mão é difícil. Em Atos 6,17 o número de discípulos é multiplicado. Em Atos 9,31 a igreja se expande para a Judéia, Galiléia, Samaria, e isso tudo, meus irmãos, vai aumentando, aumentando e aumentando. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que evangeliza. E aqui nós precisamos, meus irmãos, falar sobre a importância da evangelização. Precisamos, como igreja e individualmente, estarmos envolvidos nesta tarefa. Nós temos os relacionamentos discipuladores, o material. Você pode estar envolvido na evangelização, em RDs, em pequenos grupos, em ações. Em termos de ações, meus irmãos, agora, grave a data, dias 30 e 31. Deixa eu só confirmar aqui, no calendário, pelo calendário, meus irmãos, é isso mesmo. Então, dia 30 e 31 agora, atenção, 30 e 31 é Páscoa, sábado e domingo de Páscoa. A igreja, primeira igreja batista em Augusto Franco, nós iremos receber a carreta missionária de missões nacionais. A carreta vai ficar aí, na frente da igreja. Na frente da igreja. Então nós vamos no sábado já colocar uns cones aqui para ninguém estacionar, e a carreta vai estacionar aí. Nós vamos precisar, meus irmãos, do apoio de toda a igreja. Por quê? A juventude, cadê Levi? Levi estava aqui agora. Está igual a Felipe, sumiu. A juventude vai fazer também, Mateus, aquela tarefa social de corte de cabelo. Na carreta tem 2 consultórios de médicos, 4 consultórios odontológicos. Nós vamos precisar de médicos, enfermeiro, Rose, de colega que possa ajudar, né? Não só na área médica, mas em diversas áreas. E vamos precisar de muitos irmãos para fazermos uma atividade aqui na região, uma atividade de evangelização. Nós iremos, meus irmãos, de casa em casa, porque nós temos aqui um fenômeno espiritual. Sabe que fenômeno é esse, queridos?
esse trecho em frente à igreja, pegando da Canal 5 até a Maria Pastora, até lá a região da Heráclito, para cá, não temos um membro sequer da igreja ou um congregado. É um mistério. É um mistério, irmã de Leus, irmã Rosa. Não tem uma pessoa que mora nessa região daqui de frente, a começar desta rua. Então você pega essa rua todinha, certo? Aqui, e vai até o fundão. Você tem várias ruas. Não temos uma pessoa, Raquel. Eu não sei o que isso significa, mas o que significa, no mínimo, essas pessoas precisam ser atendidas, precisam ser acolhidas. Não tem ninguém, Rosa, daqui. E são várias ruas aqui. Então a gente vai, a carreta missionária vai ser um importante instrumento para a gente ir até essas casas, entregar um folheto bíblico, falar brevemente da palavra do Senhor e convidar para as ações que nós teremos: médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados, dentistas. A carreta ela é uma estrutura maravilhosa. Os irmãos já viram. Quem aqui já entrou na carreta missionária? Olha, poucas pessoas entraram. Então os irmãos vão ter a oportunidade de conhecer de perto a carreta missionária. E vai ficar aqui sábado e domingo. Precisamos então, meus irmãos, aproveitar isso e mergulhar nesta atividade, nesta ação. Inclusive domingo, no dia dos cultos, a carreta vai estar aí, ó. Então vai ter que ter equipe aqui no corredor, equipe recepcionando, equipe lá, equipe trabalhando. Vai ser um grande movimento aqui para a glória do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que se importa com isso. Compreende, queridos? Vai ter um custo. A carreta para estar aqui tem um custo. Custo de 1.000 e poucos reais, mais ou menos, 1.000 e algumas coisas reais, porque a gente tem que pagar o combustível, temos que pagar a hospedagem do casal de missionários, que vai vir, que é o motorista e a esposa dele, né? Porque não vai deixar o homem na estrada sozinho sem a mulher. Então o motorista viaja com a mulher, correto. Tem um custo, mas, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que vê a evangelização como algo central. Compreende, Mateus? Como algo central, e se envolve nisso. Nós temos as nossas frentes missionárias no sertão. O irmão, quando quiser ir, pastor, eu queria passar um final de semana lá no sertão, lá em Glória. Vá lá conhecer o campo missionário, vai ficar lá uns dias. Você vai ficar em Glória, vai para Aparecida, para São Miguel do Aleixo. O missionário Sérgio já se colocou à disposição. Inclusive a carreta também vai estar lá, viu? A carreta vai estar lá no povoado Lagoa, que a gente conheceu do acampamento, e lá também na cidade de Glória, na missão de Glória, lá mesmo. É o mesmo circuito daqui. Então vá lá, conheça, se envolva, participe. Tem irmãos queridos que não compartilham nada. Você vai no perfil da pessoa, ela nunca compartilha nenhum versículo no Instagram, nem no WhatsApp. Precisamos, meus irmãos, mudar um pouco isso, nos envolver nessa prática da evangelização. Quero concluir, meus irmãos, para não ficar muito tarde, que ao lermos o texto de Atos, precisamos sair daqui pelo menos convictos de duas coisas. Primeira coisa, se nós conversamos sobre marcas de uma igreja cheia do Espírito, é porque, meus irmãos, há igrejas que estão vazias do Espírito, ou esvaziadas do Espírito. Não quer dizer que elas não têm o Espírito, elas têm o Espírito. São igrejas cujos membros foram batizados pelo Espírito. Mas a pergunta é, essa igreja, ela apresenta essas marcas de uma igreja cheia do Espírito? Os membros desta igreja estão em comunhão ou há divisões? A igreja de Corinto era uma igreja que não era cheia do Espírito. Lá havia divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo.
E tem os piores, que diziam, eu sou de Cristo. Esse é que são os piores de todos. Porque dividia Cristo. Era uma igreja que na hora da ceia, como eles faziam ceia com vinho, o povo se embriagava. Era uma igreja em que o pecado era não só tolerado, como influenciado. Era uma igreja, mas não era cheia do Espírito. A pergunta é, que tipo de igreja queremos ser? Que tipo de igreja estamos construindo? Hoje, se o Espírito Santo olhasse para nós como igreja, que tipo de testemunho ele diria acerca da nossa igreja? Estamos caminhando, meus irmãos, para sermos uma igreja mais e mais cheia do Espírito. Uma igreja que valoriza o ensino, a palavra de Deus. Uma igreja que valoriza a comunhão, o estar junto com o irmão, o chorar, o se alegrar com o irmão. Uma igreja que adora, uma igreja que tem os seus cultos vivos. Uma igreja cujos membros acordam no domingo pela manhã com expectativa de cultuar ao Senhor. Uma igreja que se incomoda com a situação eterna do outro, e ela se envolve com a evangelização, ela se envolve com a evangelização aqui, na sua família, mas fora, por meio de missões, uma igreja missionária. Que marca nós estamos construindo como igreja? Segundo lugar, a minha igreja local, a PIBAF, é um presente de Deus para a sua vida. Meus irmãos, como membro do corpo de Cristo, precisamos compreender que a igreja é presente de Deus para nós. Para que venhamos a nos envolver nessas marcas, elas só serão desenvolvidas se eu estiver participando ativamente de uma igreja local. Eu não posso desenvolver a marca de ser apegado ao ensino dos apóstolos, se eu sou sozinho. Então eu serei apegado ao meu próprio ensino. Eu não posso desenvolver a comunhão estando só. Não existe comunhão dos sós. Para ter comunhão tem que ter outros. Eu não posso me envolver na marca da evangelização se eu não comungo da igreja, se eu não participo de ações missionárias, se eu não valorizo missões. Como é que eu vou participar? Como é que eu vou desenvolver essa marca? Eu não posso desenvolver a marca da adoração se eu não adoro, se eu não cultuo ao Senhor. Tudo isso, meus irmãos, precisamos compreender que a igreja, ela é um presente de Deus para nós, e individualmente, cada um de nós precisamos nos dedicar a essas marcas do ensino, da comunhão, da adoração e da evangelização. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai Santo, nossa gratidão por esta manhã, por aquilo que o Senhor nos tem proporcionado, e olhando para a igreja do Senhor ali em Jerusalém, igreja cheia do Espírito Santo, nós rogamos ao Senhor, Pai, que essas marcas do ensino, do estudo da Tua Palavra, da comunhão genuína, verdadeira, não fingida, da adoração autêntica ao Senhor, adoração viva, da evangelização, a igreja missionária, seja, Pai Santo, uma realidade para a vida da nossa igreja. Seja uma realidade para cada irmão e irmã aqui presente. Ajuda-nos, Pai, a nos desviarmos das marcas ruins e a nos apegarmos às coisas boas que o Senhor tem para nós. Obrigado por esta manhã. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Divino Espírito Santo permaneça com o teu povo, a tua igreja aqui presente, com todo o povo do Senhor, em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.